Olá, Carol! Ah, Mônica, tudo bem? Tudo ótimo! E por aí, como é que estão as coisas nessa quarentena? Tudo ótimo, tudo caminhando. Acho que cada vez mais adaptada ao momento, né? Então, acho que com altos e baixos, que é o que acontece na minha casa e o que muitas vezes eu vejo que acontece no meu consultório, mas Uhum. caminhando. E Ai, você? por aqui tá tudo bem também. Todo mundo readaptado a É, essa nova realidade, sua né? E hoje a gente está reunida aqui de novo, né, Carol, para falar desse tema que é tão importante, que é a psiquiatria associada à oncologia. Né? Da outra vez a gente tinha feito uma live, mas ainda as lives não eram salvas, né? Então, dessa vez te convidei de novo para ficar bem gravadinha aí para o pessoal que tem suas dúvidas em relação a esse tema, né? Tem umas estatísticas que falam que a prevalência de depressão na população geral é mais ou menos de 10%. E na população com câncer pode chegar até a 58%, né? muito alto. Como que você percebe isso no seu dia a dia, no seu consultório? Como que a saúde mental pode influenciar os seus pacientes, tanto em relação ao tratamento, quanto à aceitação do diagnóstico, como o entendimento do diagnóstico? Como é que isso funciona no seu dia a dia? Moniquinha, primeiro eu queria agradecer, né, o convite para estar aqui discutindo um assunto tão importante para Carolina pessoa, né, e para Carolina profissional, né, que Uhum, lida todos os dias com o desafio de receber no consultório pacientes que tiveram um diagnóstico de câncer, né? E acho que a questão do diagnóstico do câncer, que muitas vezes vem associada a um estigma, é uma doença ainda que tem o seu estigma. Muitos pacientes, muitos familiares já vêm com aquele medo, né? Associação da palavra câncer com a palavra morte. E essa uhum, associação, ela não é uma associação íntima, né? A uhum, gente sabe que muitos dos nossos pacientes hoje, eles vão ter o diagnóstico, eles vão passar pelo tratamento, que também é uma coisa que assusta, né? É um tratamento uhum, muitas vezes pesado, um tratamento muitas vezes que mexe com a feminilidade, que mexe com que faz com que os pacientes tenham uma série de efeitos adversos, mas que tem um objetivo maior, né? Que é a luta pela vida, é a luta uhum, pela cura, tem o diagnóstico já em estágios mais avançados, com metástase, né? uhum, E nessas situações, realmente são situações mais difíceis, principalmente quando abre o quadro já com metástase à distância. uhum, Porque aí sim o medo de, nossa, como que eu vou evoluir? Tem tratamento, eu vou suportar, eu vou sobreviver, né? Então, o que eu vejo muito no consultório em relação a isso, Mônica, tanto, e aí eu diria assim, fez o diagnóstico de câncer, medo. uhum, Então, medo é um sentimento que eu diria que a maior parte, a vasta maioria dos meus pacientes tem. Medo, uhum, insegurança, também é um sentimento muito comum, tristeza. Então, uhum, ao diagnóstico, os pacientes sentem tristeza, medo, angústia, uhum, ansiedade de saber como será o tratamento, o que, que vai acontecer depois, né? Se irão ficar uhum, bem. Então, acho que isso é uma coisa que eu vivencio muito. E uhum, muitas vezes eu acabo nem entrando no tratamento oncológico na uhum. primeira consulta, às vezes na segunda consulta, porque são tantos medos, tantas ansiedades, que é como se a gente primeiro tivesse que preparar o paciente para que ele Uhum, esteja ali, né, para que ele possa receber o tratamento e, na sequência, a gente entrar de fato no tratamento.
E muitas vezes é isso, o medo, a tristeza, o estigma da doença, que a gente tem que desconstruir no consultório e Uhum. tentar ajudar. Como que eu faço? Né? Eu estou conhecendo o paciente agora, ele acabou de ter um diagnóstico de uma doença grave, que traz realmente, é uma doença grave, a gente precisa agir, a gente precisa tratar, a gente precisa cuidar. Então, medo, tristeza, ansiedade, a gente já está mais acostumado. Eu peço para a grande maioria dos pacientes o apoio da psicologia. E hoje a gente já tem a psicologia oncológica, né, que é voltada para o cuidado desses pacientes oncológicos. Tem vários, né, eu brinco, são os artifícios, né, as artimanhas, né, que vocês têm e que muitas vezes a gente vai aprendendo com vocês, né, ao longo, né, da... Então eu peço ajuda e peço apoio. Mas de fato, esse ano aconteceu de eu pegar casos assim, ao diagnóstico de pacientes com muita dificuldade de enfrentamento, muita. Uma dificuldade que limitava, inclusive, o tratamento. Então, nessas situações, peço apoio à psicologia e muitas vezes eu peço o seu apoio, o apoio da psiquiatria, né? Para me ajudar nesse sentido. É interessante, assim, que a gente percebe o quanto a história da oncologia, ela também é um tanto parecida com a história da psiquiatria, né? Essa questão do medo, a questão do estigma, né? Na psiquiatria é o estigma de eu ser louco, na oncologia é o estigma de vou morrer, né? Estou com câncer, eu vou morrer. Né? E o quanto o tratamento ao longo dos anos eles têm evoluído e têm gerado uma qualidade de vida muito bacana para os pacientes, né? Foi-se o tempo em que a gente pensava que ter câncer era igual morrer. Hoje em dia o câncer está até muito mais em sintonia com as doenças crônicas em geral, né? De conviver com o câncer e cuidar para que ele não evolua, mas dá para viver anos aí, né, de uma forma saudável, se bem acompanhada, né? Esse comentário seu, Moniquinha, assim, eu acho muito interessante. Gente, eu chamo ela de Moniquinha porque a Mônica é quase que muito irmã, né? Nós já moramos juntas. Só né? 10 anos que a gente morou juntas. Nós temos uma relação profissional, mas uma relação de muita admiração e amizade também. Então, por isso essa intimidade. Mas a Mônica sempre, eu sou fã dela como profissional e assim, né, eu tenho várias pacientes referenciadas para ela por saber que ela vai cuidar bem, né? E se você fez, Mônica, esse comentário da doença crônica, eu acho que ele é muito pertinente quando a gente fala do diagnóstico do câncer metastático. Então, hoje, o câncer metastático, ele é uma doença crônica. Então, a gente tem pacientes que ficam tratando por anos. Né? Perfeito. Anos e anos, né? O que é muito bacana, e eu tenho isso no meu consultório, pacientes que trabalham, pacientes que seguem no seu ciclo social, pacientes que muitas vezes falta energia, às vezes vem o medo, tem determinadas fases da doença que é um pouco mais difícil, um pouco mais limitante. Então, mas esse enfrentamento como doença crônica é uma doença mais séria, uma doença que às vezes tem tratamentos que têm efeitos um pouco mais difíceis, mas graças a Deus, eu falo, e a ciência, hoje a gente pode falar do câncer metastático como doença crônica. E do câncer, doença inicial, muitas pacientes curadas, muitos pacientes curados. Então, é interessante isso na minha prática do consultório, do paciente que faz acompanhamento há 4 anos. Ele não tem doença mais, ele faz os exames de rotina, tudo direitinho, e ele fala, doutor, eu não tenho mais câncer, né? 4 anos depois. Não tem. Então, assim, isso volta na cabecinha dos pacientes, assim, às vezes de uma maneira mais recorrente, que é uma das coisas que eu penso, às vezes, em recorrer também à psiquiatria e à psicologia. O pós-tratamento, né? O entender que ficou tudo bem, que vai fazer seguimento, mas não tem doença, que é um desafio também. Isso é um desafio que a gente, assim, eu tenho alguns pacientes que você me encaminha, que já estão bem e fica com esse receio, e na pós, que eu, graças a Deus, estou acabando agora,
tô terminando da psico-oncologia. É um tema bem importante também, né? Do paciente que não tem mais câncer, né? E às vezes tem medo de ficar desassistido, perdido, né? E agora, como é que vai ser minha vida depois do câncer, né? E muitas vezes é importante a pessoa ressignificar, sim, a vida, né? Na psiquiatria, quando as pessoas começam o tratamento, eu falo, ó, o objetivo do tratamento é que você fique bem, que você retorne as suas energias, mas não para que você volte à vida que era antes. A vida que era antes te adoeceu. Daqui para frente, né, suas energias, mais focada um pouco mais em você, no seu autocuidado. E acho que isso também cabe muito para a oncologia, né, Carol? Muito. Eu até preparei aqui, você falou, Ah, vai ser um bate-papo. E eu não consigo bate-papo. Tati, ó, Tati aí, Felicinho, então aí. Eu, às vezes, tenho dificuldade, bate o medo, porque convivemos com muitas pessoas que a doença volta. Esse comentário é muito interessante. Foi a Tati, uma paciente querida. Isso é uma coisa, Mônica, que acontece muito. Então, ah, é muito bacana a questão da rede de apoio na oncologia. Então, tem a rede, eu falo, a rede de apoio profissional e a rede de apoio que são os familiares, amigos e tudo mais. E é muito legal que as pacientes, elas vão formando a rede de apoio delas, entre uhum, elas, nos uhum. grupos, com tudo. E hora ou outra, eu me deparo com a paciente que vem me contar, às vezes, de um caso, né, mais sério, um caso que uma amiga tá passando. E mesmo ela estando bem, ela estando, né, não tem doença, tá só acompanhando, tá tudo bem, né? Ela fez o tratamento dela, tá tudo deu certo, a gente, né, tá, não tem evidência de doença, é o que a gente fala de tá curado. A gente tem que vigiar, mas a princípio sim. E aí Uhum. isso chama muito atenção. É o medo, o receio. Como lidar com o medo quando a gente fala do ponto de vista da saúde mental, né? O que que a gente, quando vem o medo, o que que você orienta para os seus pacientes quando eles sentem medo, o medo trava, o medo, o que fazer com ele? Então, eu tenho pontuado isso muito com os pacientes de uma forma geral, é da gente acolher nosso medo, né? A gente tentar entender a função desse medo e não julgar, não rotular, não questionar, não diminuir, né? É importante a gente treinar essa autocompaixão, né? Às vezes eu falo assim, pensa se fosse por uma terceira pessoa, se isso que está acontecendo com você tivesse acontecendo com uma outra pessoa que você ama muito. Qual que seria o seu conselho para essa pessoa, se ela falasse que tivesse com medo? Né? Eu tenho certeza que você acolheria, eu tenho certeza que você falaria que estaria do lado dela, eu tenho certeza que vocês procurariam a melhor saída. E é assim que é importante a gente aprender a falar com a gente também, com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado, com a mesma empatia, com o mesmo acolhimento, a gente mudar essa vozinha interna, que muitas vezes a gente não aprende, né, na vida a fazer. Muitas vezes a gente só se dá porrada, né? Com as outras pessoas a gente é super legal, super compreensiva, super bacana, mas quando o problema é com a gente se culpa, a gente se julga, a gente se rotula, né? Então, assim, teve o câncer, é uma doença importante? É uma doença importante. Então, é uma doença que vai gerar medo? É uma doença que vai gerar medo. Então, acolha o seu medo, né? Acolha o seu medo. Tá tudo bem você sentir medo, né? Agora, se esse medo está te paralisando, como é que a gente pode fazer para melhorar, né? Será que um acompanhamento psicológico para entender mais a fundo, né? Quais as evidências de que esse câncer pode voltar, né? Ter essa abertura com o oncologista para poder tirar suas dúvidas, né? Se for um medo que realmente está paralisando, que a pessoa não está conseguindo fazer mais nada, vale a pena a medicação, né? A depressão e a ansiedade, elas são muito frequentes nos pacientes com câncer, né? Aí, às vezes, alguns clínicos, que não é o seu caso, Carol, acham que assim, não, é normal a pessoa estar triste. Tá, é normal a pessoa estar triste, mas se a pessoa está triste, com perda de esperança, se isolando, com pessimismo, se a pessoa não tem perspectiva de futuro, né? Opa, então é uma coisa que a gente precisa se preocupar e precisa tratar, precisa assistir essa pessoa da melhor
forma possível, né? Então, esses sintomas que você falou agora são sintomas em que eu tenho que estar mais atento, e nós todos temos que estar mais atentos, que podem estar relacionados com a depressão, com a doença depressão. Porque Isso. tristeza, muitos pacientes, a maioria dos pacientes ficam tristes ao diagnóstico. O que eu vejo no Uhum. consultório é uma diferença realmente do enfrentamento. Alguns ficam tristes, mas rapidamente falam, bem, é isso, eu passei, mas eu vou ter que me cuidar, eu vou ter que reagir. Então, e tem aqueles pacientes que conseguem, né? A gente vê que Uhum. voltam, é recorrente, você conversa, você saca algumas estratégias, né, para tentar intervir naquela tristeza, naquele medo, e aí na consulta seguinte ele retorna com as queixas e fala: doutor, eu tô de novo, a minha fé desapareceu, eu tô muito amedrontado. O que que eu faço? Então, essa é uma situação que seria interessante referenciar para a psiquiatria. Isso, né? Para psiquiatria, para psicologia, que às vezes a pessoa, eu vejo dos dois jeitos, né? Tem pessoas que não querem ir no psiquiatra e tem pessoas que não querem de jeito nenhum ir no psicólogo, né? Então você pode sugerir o que ele se sentir mais à vontade, né? Olha, eu tenho percebido que você tá triste, é normal, mas essa tristeza está te paralisando. Eu tenho notado que você não está tendo esperança, né? Às vezes você está tendo até dificuldade de entender o que é que está acontecendo com você, quais as importâncias do tratamento, né? Então, frente a isso, eu acho que seria importante você seguir em acompanhamento com um psicólogo, com um psiquiatra, quem que você se sentir mais à vontade, né? Para estar andando junto comigo, né? Que foi-se o tempo que a gente tratava os pacientes como uma bifurcação, mente e corpo. Não, é tudo junto. Né? Inclusive, na última live que a gente teve, você falou uma frase que eu falei, gente, eu uso muito essa frase. Você falou assim que o câncer é uma doença inflamatória. E eu falo que a depressão e a ansiedade é uma doença inflamatória também. Né? Então, tá tudo interligado. Não tem como você seccionar a pessoa em uma coisa ou outra. Né? A gente tem que tratar o todo, inclusive a parte da espiritualidade, né? Que quem tem religião, sua religião, quem não tem religião pode ser a meditação, a contemplação da natureza, né, que pode estar auxiliando todo esse tratamento. Eu falo que o tratamento ele não é excludente, né, eles são complementares. O seu tratamento físico, né, o meu tratamento da parte psíquica, né, a parte espiritual, todos eles se complementam. Mas, assim, voltando ao que você tinha falado, os tópicos que você tem que ficar mais atenta para esses pacientes, para referenciar eles, é justamente isso. Essa perda de interesse nas coisas, né, essa desesperança, esse pessimismo, né, essa sensação de que nada motiva ele, né? Então, são coisas que a gente precisa estar atento para referenciar. Você falou várias vezes uma palavra aqui hoje que eu não lembro da gente ter falado tanto na nossa live passada. E que interessante, que é esperança, Uhum. desesperança, né? Duas palavras que acho que tem até muito a ver com o que a gente está vivendo agora e tem tudo a ver com o que eu faço no consultório e com o que você faz, né? É como se eu falasse para o paciente: olha, eu seguro na tua mão, vamos juntos. Você vai conseguir. Tenha esperança que ali na frente nós temos dias melhores, né? O tratamento traz uma série de efeitos adversos. Vence, vamos junto, aceita o teu medo, vamos tentar vencê-lo, que ali na frente tem Uhum. esperança. Eu acho que tem tudo a ver com o que eu faço no dia a dia, com o que os meus pacientes passam quando tem um diagnóstico, né, de câncer. Quando também curam um câncer, né? Poxa, Uhum. como é importante. Que legal essa palavra. E Essas assim, duas palavras você usou tão bem. o primeiro remédio do paciente somos nós, os médicos, né? Se o paciente não se sente acolhido, se o paciente não se sente escutado, se o paciente não entende que as queixas deles estão sendo validadas, tem tudo para dar errado no tratamento, né? Ele vai ficar pingando de médico em médico até muitas vezes escutar o que ele
imagina que ele teria que escutar, e muitas vezes esse imaginar que teria que escutar, ele não vai escutar de ninguém, né? Mas se isso é passado de uma forma acolhedora, de uma forma onde ele sinta que o médico é amigo dele mesmo, né, fica mais fácil de digerir e de aceitar o tratamento. Na psico-oncologia, a gente fala muito que a gente não trata só o paciente ele não adoece sozinho, né? A gente tem que tratar o paciente, a gente tem que tratar os familiares, né? E inclusive os profissionais de saúde, que querendo ou não, imagino que deve ser uma barra muito pesada para vocês, né? Dar esse diagnóstico, né? Para uma pessoa que já vem desesperada, que já vem com os exames, que tem uma noção do que está acontecendo, mas quando o concreto vem, dói muito mais do que a gente possa imaginar, né? Sim, é minha prática diária. A gente vai aprendendo a Uhum. lidar. Às vezes a gente tem um pouco mais de esperança, até por ter mais conhecimento, né? Isso ajuda. Mas de fato, né, tem algumas situações com alguns pacientes que não tem como a gente não se colocar no lugar do outro, né? Então, eu Uhum. acho que inclusive é por isso que eu sou tão feliz no que eu faço. Porque eu não consigo tratar, né? Você falou que você trata mais que o paciente, eu estava no paciente ainda. Porque eu brinco, Ah, eu sempre detestei, né? Aquela coisa de você trata câncer? Não, eu trato meus pacientes. E embora eu aham. não trate da forma como você também falou que a gente trata o paciente, o familiar, é isso que eu faço na minha prática. Eu cuido dele, aí eu cuido da esposa, né? Porque eu preciso da família bem para me ajudar, né, com aquela vida que a gente está cuidando. Então, é um desafio muito gostoso poder acompanhar. Eu falo que eu me emociono muito ainda no consultório, né, quando eu vou fazer visita a alguns hospitais, alguns pacientes nos hospitais, porque eu ouvi, acho que há uns 10 dias atrás, de um paciente que ficou muito grave, foi para UTI logo no diagnóstico. É. E gravíssimo. E eu lembro que um dia eu estava em casa, um domingo, não era o dia que eu estava passando visita e tudo, mas ele ia fazer uma biópsia, eu estava super preocupada. Ele estava na UTI, estava bem cuidado, tava a equipe me mandando mensagem. Falei, quer saber? Eu vou lá, que eu quero ver se tá bem. Ele, no dia, ele estava até entubado, não estava, mas eu fui, vi. E é uma coisa assim, quando eu voltei, me deu um alívio tão grande. Na semana seguinte, ele foi melhorando, melhorando, e o filho também. Esse filho, né, desse paciente, ele não saía de lá. Então, na hora que o paciente ia fazer um procedimento que ele não podia nem estar perto, ele estava na porta, ele podia sair para respirar, ele estava ali na porta, eu encontrei na hora. Então, esse paciente hoje está muito bem, sabe, Mônica? Muito bem. Ele teve um diagnóstico de uma doença metastática, mas está tratando, está com a doença super sob controle e feliz. Então, na última consulta de segmento, os exames todos mostrando a doença sob controle, tudo bem. Ele pegou na minha mão, me agradeceu, falou: doutora, muito obrigado por não ter desistido de mim. Porque eu lembro do teu olhar nas horas em que eu fraquejei, né, em vários momentos. E olha que ele era muito determinado. Ele tinha uma determinação, mas ele chegou a É. ficar tão grave que acho que em algum momento ali ele perdeu a esperança. Sabe? Que ele olhou Uhum. para mim, eu lembro do olhar dele assim desesperançoso. E eu não desisti porque do ponto de vista médico, eu sabia que a gente ainda podia caminhar mais para frente, a gente podia avançar. E deu tudo certo. E ouvir dele dessa forma, que, né, foi. Acho que ele teve uma internação assim de meses. E hoje tá ali, vencendo, e ele vence um desafio a cada dia, né? Uma determinação, uma coisa impressionante. E por isso também que eu não desisti dele, né? Porque eu via no olhar dele a vontade de viver. Eu quero viver, 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 né? Então eu falo que é uma troca realmente. A gente Uhum. enfrenta situações, Moniquinha, no consultório, que você também enfrenta, eu tenho certeza, de muita dificuldade de enfrentamento da doença por parte do paciente. É o paciente que às vezes não quer tratar ou acredita que ele não vai aguentar o tratamento. E aí ele se limita e fala, eu não dou conta. E parece que a hora Uhum. que ele fala, eu não dou conta, e ele repete aquilo várias vezes, parece que realmente o trajeto vai sendo mais difícil. Então, é uma hora que eu também peço socorro,
para a psicologia, para vocês, para me ajudarem, porque realmente às vezes falta a mim conhecimento, né, de Uhum, causa para poder ajudar nessas situações mais difíceis. Mas eu vejo isso, a palavra muitas vezes tem poder, né? Então a gente uhum. tentar acolher aquela palavra de medo, acolher aquele sentimento, mas tentar ajudar, né, de alguma forma, para que o paciente possa ir mais além. E aí é isso que você colocou, a palavra tem poder, né? A palavra tem muito poder e é importante a gente entender o que tem por trás dessa palavra, né? Tem uma pessoa que está com medo, tem uma pessoa que tem medo de fazer e depois não dá certo, depois se sentir culpado porque tentou, né? Tem uma pessoa que não quer falhar com a família, porque do tipo, todo mundo sofrer ali com o tratamento dele e falhar e a família não entender, né? Então, eu falo que a gente sempre tem que tentar entender tudo que tem por trás do que a pessoa está falando, E né? não Não nesse... julgar, E né? não Porque julgar. nem nós médicos, né? Então, nós médicos devemos acolher e não julgar, né? Eu acho que isso é muito bacana, quando você acolhe, tenta entender e tenta ajudar, né? Justamente, né? Que se você tenta se conectar com o que tem por trás dessa palavra dele, né? Você tem até argumentos para poder conversar com ele todos os prós e os contras, né? Isso. Tem até um livro que eu gosto muito de recomendar, acho que para todo mundo, acho que todo mundo deveria ler, que é o Comunicação Não Violenta, que ele fala muito desse passo a passo, né? De como você se conectar com o outro, de você expor ao outro as suas ideias e como vocês podem juntos chegarem a uma conclusão, né? Foi-se o tempo em que a gente não era muito da nossa época não, mas ainda tem gente assim, que os médicos eram aquela atitude mais paternalista, de eu falo, eu mando e você obedece, né? Esse tipo de relação médico-paciente hoje já não cabe mais, né? As pessoas elas estão completamente informadas, né? As pessoas elas precisam entender o que está acontecendo para que elas possam se empenhar naquele tratamento, né? E aí entra a questão da depressão e da ansiedade em atrapalhar esse processo. Se a pessoa está muito ansiosa, se a pessoa tá muito agitada, ela não consegue concentrar no que você está falando, né? E aí, por isso que muitas vezes você fala, e a pessoa já se perdeu lá na primeira palavra que você falou, e aí ela vai repetir, vai perguntar de novo, e de novo, e de novo, né? Uhum. Então, estar atenta a esses detalhes podem fazer toda a diferença para o paciente seguir a risco o tratamento clínico de uma forma geral, né? Uhum. Mônica, e o tratamento da depressão, né? Antes de entrar no tratamento farmacológico, eu queria que você comentasse um pouquinho. Os pacientes também têm muito medo, né? Primeiro, eu ouço muito, doutora, eu não quero tomar remédio, não quero frente do remédio. Aí eu queria que você falasse, e antes de falar dos tratamentos farmacológicos, queria que você comentasse também a questão da meditação. Se a meditação pode ajudar alguns pacientes com depressão e ansiedade, se só a meditação tem, né? Acho que é difícil a gente falar hoje que só alguma coisa pode ajudar, né? Mas se é um pilar, né, do tratamento, pode funcionar como um pilar. Com certeza. É aquilo que eu falei, os tratamentos eles não são excludentes, eles são complementares, né? Então, a gente bota a meditação como uma parte da espiritualidade, né? Uma conexão consigo mesmo, uma conexão com algo maior, que seja com a sua paz, que seja com a sua crença, né? E cada vez mais os estudos têm apontado, né, a espiritualidade como um foco importante até de melhorar a imunidade, né? Melhora a imunidade, né? Tem vários estudos aí mostrando até alterações neuroquímicas mesmo no cérebro em relação à prática regular de meditação, né? Então, tem vários estudos de como isso pode fazer diferença, né? Em depressões leves, a gente pode tentar tratar, né, com esse manejo de dia a dia, com a terapia, a meditação, com alimentação, atividade física. Mas é que nem paciente que tem pressão alta. Se o paciente está com a pressão lá nas alturas, adianta você falar para ele, não, vai meditar, vai comer menos sal, vai fazer... Não vai, a pressão não vai melhorar só com isso, né? Precisa de uma abordagem, às vezes, mais
mais importante para que esse quadro se modifique. Né? Então, na psiquiatria, da mesma forma, se for uma depressão leve, a gente pode focar né, só nesses outros pontos sem a medicação. Mas se a coisa está Atividade física, né? isso, atividade física, alimentação, qualidade de sono, as relações sociais, ter momentos de lazer, ter limite no trabalho, né, a Você uma vez espiritualidade. me falou isso, se permitir não fazer nada, né? O momento de relaxar a mente. Eu acho que até mesmo o paciente oncológico em tratamento, aquele momento assim que ele se dá o luxo de não pensar no tratamento, não pensar na doença, que pode ser até o momento da meditação. Mas às vezes meditar não é Uhum. tão fácil. Eu estou tentando, né? É um desafio aprender. Mas o se permitir, Isso. né? Permitir, olha, eu tô em tratamento, mas hoje eu não vou ficar pensando em nada. Ter todos os dias, acho que tirar um momento para limpar a mente, né? Acho que é uma coisa interessante. A Suzy falando da minha pizza da vida. Eu falei da pizza da vida para você, né, Carol? Eu desenhei para você? Não, né? É Não, justamente nunca todos esses desenhou uma pilares. pizza da vida para mim. Como é essa pizza da vida? Tô interessada. Que eu falo que o tratamento ele é um conjunto, né? A medicação ela é só uma parte do tratamento. Eu falo que é a boia que tira do fundo do poço. Mas não adianta a gente usar essa boia e encher ela de problema, ela vai afundar de novo, né? Então, a medicação ela é essa boia, mas para a gente permanecer bem, aprender a nadar sozinho, né? A gente precisa mudar o estilo de vida, né? Que é justamente o cuidado com o sono, né? Ter horário certo de dormir, horário certo de acordar, né? Evitar muitos estimulantes perto da hora de dormir, né? Tirar aquela sonequinha depois do almoço é super saudável, né? Eu falo que o sono ele não é só para gente dormir e acordar, não. A gente produz hormônios dormindo, né? A gente repõe as energias dormindo, a gente fortalece a memória dormindo, a gente melhora a nossa imunidade dormindo adequadamente. Né? Então, se a gente não dorme direito, tudo isso vai ser prejudicado. Né? A Eu... questão da. Pode falar. Não, pode continuar, que você tá na pizza da vida. Mas se você quiser perguntar do sono, eu respondo. Como que você adivinhou? É do sono que eu Eu ia tenho te perguntar. certeza. O sono é uma queixa muito frequente durante o tratamento oncológico e até pós-tratamento oncológico, pelas próprias alterações hormonais também que estão relacionadas ao tratamento oncológico muitas vezes. Então, insônia é uma queixa frequente no consultório. Aí ficamos eu e o paciente muitas vezes tentando decidir o que vale mais a pena, né? Se é o paciente ficar com insônia ou a gente fazer algo, tomar uma medicação depois que já mudamos a rotina em casa para tentar induzir esse sono. Então, muitas vezes eu ofereço essas orientações, né, essa higiene do sono e tudo mais, e cada vez mais eu tenho tentado iniciar, às vezes, alguma medicação e encaminho para você, porque também não, acho que é muito interessante mesmo, estando relacionado ao tratamento, você acompanhar, o psiquiatra acompanhar essas queixas de insônia. Eu acho que vocês têm mais ferramentas para isso. Então, o que fazer? Quando entrar com tratamento? Quando que vale a pena entrar com medicação? Hoje o pessoal usa muito benzodiazepínico. O que você acha dos benzodiazepínicos, né? Que são, às vezes, Então, prescritos. os benzodiazepínicos, eles são usados a curto prazo, né, Carol? A longo prazo, a gente precisa ter cuidado porque pode causar dependência, porque pode prejudicar a memória, né? Então, a questão do benzodiazepínico, eu falo que é para apagar o fogo, né? Tipo, você tem uma dor de dente, você tomar dipirona, alivia a dor do dente, mas não está tratando a causa da dor do dente. Mas é Tá. importante tomar dipirona porque está doendo, né? Então, assim é com a questão da insônia. Né? Se a insônia, se esse sono está prejudicado, já tem um tempo, se isso está gerando problemas, né, no dia a dia desse paciente, se ele já tentou toda essa higiene do sono, se já tomou chá de camomila, se já fez tudo que estava ao alcance, ainda continua com essa insônia, vale a pena a gente investigar a causa dessa insônia. Né? Às vezes a insônia ela não é o transtorno em si, ela é uma consequência de alguma coisa, que pode ser medicamentoso, que pode ser da ansiedade,
né? Então, a gente precisa fazer essa investigação para poder tratar adequadamente. E hoje em dia a gente tem várias medicações que não são benzodiazepínicos para poder tratar, né? Então, você está Você tá fazendo me o quê? ouvindo, Mônica? Que Tô, ficou. tô. Entrou uma ligação aqui, eu acho que eu não tô conseguindo Você está me ouvindo? Eita, Carol, voltou? um Ah, acho pouquinho. que tá travando aí, Carol. Espera só um pouquinho, pessoal. Deixa a Carol voltar que eu continuo. Acho que ela travou. Talvez ela não volte. Tá. Eita, eu vou convidar ela novamente porque eu acho que ela caiu. Peraí, pessoal, só um minutinho. Vamos lá. Acionei ela de novo. Deu Pronto, certo? voltou? Deu. Foi. Desculpe, é que eu recebi uma ligação. Quase que eu ia Não chamar sei o o que que... Gustavo aí. Ele já estava aqui para me socorrer, para Então, eu estava ajudar. falando dos benzos. Então, o benzodiazepínico ele é a curto prazo. A gente tem outras medicações que podem auxiliar no sono sem ser benzodiazepínico, né? E aí pode ser alguns antidepressivos, a gente utiliza nesse princípio, alguns antipsicóticos que a gente utiliza como princípio do sono e não para tratar a psicose, tem esse nome, mas não é para isso, né? Uhum. Então, tem várias estratégias que a gente pode estar auxiliando o paciente porque o sono é fundamental, inclusive, para a nossa imunidade, né? Se a gente não dorme, o prejuízo vai ser muito maior do que fazer uso da medicação. E você tinha perguntado lá atrás sobre o medo da dependência da medicação, né? Eu falo que dependência é quando a gente usa algo que, mesmo a gente sabendo que faz mal para o nosso corpo, que não traz benefício nenhum, a gente continua usando e não consegue parar. Isso é dependência. Né? Agora, quando a gente está usando alguma coisa que está trazendo benefícios, que está evitando o nosso cérebro ficar inflamado, que está melhorando a nossa qualidade de vida, né? Que está até diminuindo as chances de evoluir para uma demência, isso é tratamento. Né? Então, essa é a grande diferença entre as medicações e entre as drogas em si. Né? Uhum. Tem uma pergunta aí, doutora Mônica, quais são os antipsicóticos mais comuns de uso nesse caso? Para sono, a gente costuma usar muito a quetiapina, às vezes a risperidona, tem a olanzapina, né? São algumas medicações. Idoso, Mônica. Idoso, às vezes a gente tem um pouco mais. Para idoso, é óbvio que tem que avaliar cada caso, mas para idoso a quetiapina acaba sendo uma opção A bacana. quetiapina é muito bom, o Donarém, só que o Donarém não é antipsicótico, é antidepressivo. O Donarém é muito bacana para idoso, para auxiliar nesse sono. Às vezes a mirtazapina também pode ser uma opção. Tem pessoas que se beneficiam da melatonina, que é uma pergunta aí. Não, a melatonina ela não é prejudicial, né? Então a gente tem utilizado a melatonina sim, para a questão de regular o ciclo do sono, né? Então podem ser algumas opções. Mas em casos Você mais tem agudos de insônia, a melatonina acaba que não vai funcionar assim. Para manutenção depois que sair da crise, pode ser uma opção, sim. legal você falar da melatonina. Foi uma pergunta, acho que foi até da Ivoninha. Um beijo, Marina. Marina é uma coisa. Então, a melatonina, os pacientes muitas vezes perguntam no consultório para a gente, doutor, eu posso usar? Muitas vezes vem deles até a vontade, o desejo de usar a melatonina. O que os estudos têm mostrado? Quando que a gente. Existem várias causas para insônia. Você agora falou que geralmente você acaba usando às vezes uma manutenção, mas quando que pensar em começar com a melatonina, por exemplo, no consultório?
Então, o objetivo da melatonina é para regular o ciclo do sono e da vigília, né? Então, se o ciclo estiver desregulado do tipo, o paciente está dormindo muito tarde e acordando muito tarde, então esse ciclo ele está errado, né? Então, se a gente quer antecipar um pouquinho esse ciclo, ajudar o paciente a vir porque era o habitual antes desse adoecimento, a gente pode lançar a mão da melatonina, né? Então, pode ser uma opção nesse sentido, né? Agora, se for aquela insônia mesmo que não dorme de jeito nenhum, que acorda várias vezes no meio da noite, né? Que vê o dia clarear, então, às vezes a gente tem a opção de usar aquelas outras medicações, né? Legal. Tem uma pergunta para você. Uma dica para não surtar na pandemia, uma dica rápida para não surtar na pandemia, com medo. Cuidar bem da sua rotina, né? Eu acho que é o ideal, né? Tentar manter a sua rotina o mais próximo do ideal possível, né? Cuidar do sono, que aí é a pizza da vida que eu não terminei, que eu acho que não vai dar para terminar. Que é cuidar do seu sono, né? Tem muitas pessoas nessa pandemia que estão mudando completamente o ciclo do sono, né? E se você não dorme direito, você vai ficar mais ansioso, você vai ficar mais depressivo, você vai ficar mais estressado, e aí você tem mais chance de surtar essa pandemia, né? Então, aquela questão que o pessoal falava muito no início, pandemia é para a gente isolar, mas não é férias, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado, a gente merece esse cuidado, né? De ter um horário certo de dormir, de ter um horário certo de acordar, de procurar se alimentar de forma que a gente esteja fortalecendo a nossa imunidade, né? Que às vezes a gente pensa que alimentar é para encher barriga. Não, tá longe disso, né? Eu falo, por exemplo, o remédio da psiquiatria, ele é como se fosse um professor, os neurônios são como se fossem um professor de culinária, os neurônios como se fossem esses alunos, mas a gente tem que ter um ingrediente para fazer serotonina. E a serotonina, né, ela vem da os ingredientes, eles vêm da alimentação. Então, é importante a gente nutrir o nosso corpo para que ele funcione adequadamente, né? Então, a alimentação. Estresse aumenta, às vezes, o desejo por comer doce, né? E isso não é bacana. Isso acaba fazendo, né, uma retroalimentando, né, a questão da depressão. Quais alimentos, Mônica, que são saudáveis, assim, que ajudariam nessa questão da depressão? Todas as frutas em geral, todos os Uma dieta legumes em geral, equilibrada. né? A gente fala Uhum. que é a dieta mediterrânea, né? Que tem vários estudos, Uhum. né? Que é o que é comida de verdade. Olha só para onco também, a dieta mediterrânea, os peixes, que bacana. Justamente, né? Então, assim, não posso comer besteira de jeito nenhum? Gente, eventualmente pode, e comer sem culpa. Se você come com culpa, você vai comer compulsivamente, né? Então, você pode se permitir comer uma besteira, né? Sentir o prazer, porque aquilo é prazeroso, sentir o prazer, né? Porque o que acontece com a compulsão? Muitas vezes a pessoa nem tá ligada no prazer de comer aquilo, ela nem sente prazer de estar comendo aquilo tudo, né? Mas pela ansiedade. Então, se propõe a comer, come com todos os sentidos que a gente fala, né? Com o olfato, com a visão, né? Escuta você mastigando, sinta o tato na língua ali do alimento, o gosto, né? Come com cinco sentidos, né? Se permita fazer isso, né? Porque o princípio do eu não posso passa pelo posso, né? Então, você fala, não pense no elefante rosa, você vai pensar no elefante rosa. Você fala assim, eu não posso comer doce, vai aparecer um doce na sua cabeça. E esse doce na sua cabeça vai fazer você querer comer o doce, né? Então, são algumas estratégias que é importante a gente rever a forma como a gente lida com isso, né? Então, a prática de atividade física também pode auxiliar muito, né, na liberação de endorfinas, trazer o bem-estar, melhorar a qualidade do sono, né? Também fortalecer nossa imunidade, né? A questão das conexões sociais, elas são muito importantes. Fala que nós somos seres sociáveis, a gente precisa de contato com as pessoas, né? A gente precisa dessa troca. Eu atendo muito no consultório pessoas, não, mas eu tenho muitos amigos. Falei, mas você fala da sua vida para a pessoa? Ou você só escuta e quer resolver o problema do outro? Né? A amizade é troca.
né? Eu falar e receber, eu botar minhas dificuldades e aceitar, né, a opinião, por mais que às vezes não seja o que você concorde, mas a outra pessoa está se importando com você, né? Então a amizade é troca, né? Então não é só unilateral. Unilateral é psicólogo, unilateral é o Uhum. psiquiatra, né? Mas a amizade ela precisa dessa troca, ela precisa dessa intimidade, ela precisa dessa conexão, né? Então existem estudos mostrando mesmo que pessoas que vivem mais isoladas, que não têm tantos amigos, elas têm riscos de adoecer do coração mais do que pessoas que são obesas e que fumam, né? Olha o Uhum. quanto isso é interessante, né? Uhum. A outra, pode falar. Não, tá ótimo, pode continuar. Ô, Carol, a live era sua. Não, eu tô Ô, Carol, aproveitando, a você tá live é mudando os nossa, eu negócios sou aqui. convidada. Eu Que estou história é essa? aproveitando. Ah, Mas tô aqui aproveitando. Tem uma pergunta para você. O Cymbalta da insônia a longo prazo. Ah, o Cymbalta da insônia a longo prazo. A pergunta para você. não costuma dar a longo prazo. Às vezes a ansiedade, fala assim, que em tempo de pandemia, não é que o remédio ficou fraco ou a pessoa ficou mais doente. Os problemas é que cresceram demais, né? Então, na pandemia está tudo diferente, está tudo bagunçado, né? Então, às vezes a gente precisa rever o que pode estar gerando ansiedade, o que pode estar gerando essa insônia. Não necessariamente é a medicação, né? Às vezes são outras coisas que a gente não está atento e acaba acreditando que é a medicação, né? Ainda mais em tempo de pandemia. Moniquinha, já que a live é para mim, Ah, Olha, é... tanto a Moniquinha que eu tenho que me policiar, mas a Mônica, amiga, é minha médica, né? E, aliás, me ajudou ah, muito no começo dessa pandemia. Então, assim, as suas, né, tudo, né? A maneira como você aborda os desafios, as dificuldades. Então, assim, tem me ajudado muito. Mas em relação à depressão, que é multifatorial e é tão comum, né? A gente falou que no paciente oncológico chega até a 50%. Quando o paciente trata a depressão e faz terapia, faz tratamento farmacológico, essa depressão tem cura na maior parte dos casos? O paciente ele consegue. São duas perguntas diferentes, eu acho. É cura e mesmo sendo uma doença crônica, talvez, o paciente consegue ficar em alguns momentos sem medicação farmacológica. Como é que é essa questão do tratamento e do prognóstico da doença, da depressão? O tratamento, Carol, é o seguinte: na primeira crise de depressão, é a chance maior desse paciente conseguir ficar sem essa medicação, né? Quanto mais o paciente começa um tratamento, não melhorou 100% e para, aí tem uma recaída, começa de novo, né? Tem um momento que necessariamente, se ele ficar sem medicação, ele vai ter recaída, né? Então, no primeiro tratamento, se ele fazer tudo certinho, bonitinho, né, tem, acho que, se eu não me engano, 70% de chance dele não ter recaídas, né? Tá. A partir do segundo tratamento, vai caindo isso, né? Já cai para 50% de chance de ter recaída. Lá pelo quarto, 100% de chance de ter recaída e de precisar tomar a medicação, né? Então, Já às vezes, ficar até de fora uma forma. do... Isso, até de uma forma Uhum, profilática, né? uhum. Porque o paciente que tem esse transtorno depressivo recorrente, ele acaba sendo muito mais sensível aos problemas do dia a dia do que a pessoa que não teve nenhum episódio de depressão, né? Então, uma coisinha que para um, tá tudo bem, para o outro é um coisão, né? E Sim. aí pode vir a desencadear os sintomas de depressão. Eu falo que o objetivo no tratamento é a gente tentar tirar a medicação. Mas se a gente percebe que quando está tirando a medicação as coisas estão piorando, vale a pena voltar para a medicação, né? Porque o que é pior para o nosso corpo são os efeitos ruins que a depressão e a ansiedade acaba gerando para o sistema todo, né? E não só
para a falta de desempenho ou para tristeza. Não, é Uma doença inflamatória, né? Uma doença que Isso, gera justamente. repercussões sistêmicas, né? No corpo todo. Isso. Até por isso que eu venho fazendo essas lives com as outras especialidades para mostrar para as pessoas o quanto isso é forte de uma forma geral, né? Que esse preconceito com a psiquiatria acaba muitas vezes propiciando que essa pessoa adoeça muito mais vezes do que ela deveria adoecer, né? E quando tem esse tratamento em conjunto, as soluções acabam vindo muito mais fáceis. Né? Não é que a depressão e a ansiedade vão causar câncer, não é isso. Mas que a depressão e a ansiedade pode ser um fator, Né? isso, um dos fatores para que isso aconteça mais cedo, né? Por exemplo. Né? E existem estudos, por exemplo, mostrando que a pessoa que tem depressão e que não é tratada adequadamente, tem depressão e câncer não é tratada adequadamente, ela pode até aumentar 2 vezes mais o risco de mortalidade, por causa dessa questão do corpo não reagir como deveria reagir, né? E até Então, da própria aderência ao tratamento, né? Então, hoje a oncologia evoluiu tanto, a gente tem tantas estratégias de tratamento, até com menos efeitos adversos, mas é difícil, né? O tratamento é difícil, não é uma coisa fácil, né, para o paciente, uma coisa que demanda muito. E o fato, a questão da saúde mental, né, é o único corpo. Então, se realmente a saúde mental não está ajustada, não está bem, dificulta como um todo, né? Inclusive a própria aderência ao tratamento. Que acho que tem é uma uma pergunta questão. para você, ó. É verdade que quando se tem câncer, o primeiro alimento que os médicos tiram é o açúcar, porque alimenta células cancerígenas? Na verdade, o açúcar é o que a gente fala. Eu brinco que a célula cancerígena ela não tem boquinha, né? Então a gente come um brigadeiro e a célula vai atrás do brigadeiro. Não, então isso é mito. Agora, é verdade, sim, que o consumo é frequente de açúcar, não só açúcar, aquilo que vira açúcar também. Então, o carboidrato simples, que é comer muito pão branco, muito arroz branco, macarrão. Por quê? Porque no final isso vai fazer com que o paciente acabe ganhando peso e vai ativar uma via que a gente chama que é a via da resistência à insulina. Né? O corpo vai ficar todo inflamado, né, por aquele excesso. Então, excesso de carboidrato leva ao ganho de peso, aumenta a gordura no fígado, desencadeia essa resistência à insulina, que é um hormônio que a gente usa para utilizar o açúcar que a gente usa. Aí o organismo começa a entender que precisa produzir muito desse hormônio, e essa produção excessiva desse hormônio pode ser uma das formas de fazer um gatilho das vias da carcinogênese. Então, o câncer, assim como a depressão, é multifatorial. Eu sempre falo isso para as minhas pacientes. Não tem problema no final de semana você sair para comer uma pizza com a família no domingo. Problema algum. E comer da forma como a Mônica falou. É um prazer. Você sentou à mesa, a Mônica não gosta de pizza, né, Mônica? É uma das únicas pessoas que já Não, gosta. já aprendi a gostar. Não gosta de pizza. Não gostava, agora eu já gosto. Mas assim, não tem problema. Não tem problema em uma festa e comer um brigadeiro. O que não pode é, na sua rotina de dia a dia, você come um bolo no café da manhã, aí você vai comer um doce depois do almoço, aí no jantar você não janta e resolve comer um pão branco. Isso vai desencadeando uma via ruim no corpo. Então, isso não é bacana. Agora, o açúcar em si, de vez em quando, não é problema. Muito interessante. Aí o que eu falo, as nossas doenças, elas são muito parecidas. Tem Impressionante, né? muitas coisas em comum, né? E eu acho engraçado, eu falo assim, que a maioria dos pacientes fala assim, para o psiquiatra eles têm medo, né? Mas tomar um antidepressivo que o onco, que o cardio, que o não sei o que passa, não causa dependência, não. É só o que o psiquiatra passa, né? E a gente precisa desmistificar isso, né? De que o tratamento é para o bem-estar do paciente. Eu falo que
Eu adoro dar alta para os pacientes, amo dar alta para os pacientes, né? Mas isso não quer dizer que a pessoa que não recebeu alta é fraca, de forma nenhuma. Quer dizer que às vezes ela passou por um processo de vida tão mais estressante, por situações tão mais complicadas, que o cérebro dela ela precisa desse estímulo a mais para poder reagir. Porque o que a gente tem que focar é qualidade de vida. Eu tenho no consultório, né, alguns pacientes que usam cronicamente antidepressivos e tudo mais, e que lidam super bem com isso. E que é engraçado que em momento algum eles pensam em tirar a medicação. Ah, eu vou discutir alguma mudança, o meu médico mudou, mas eles não trazem, esses pacientes que usam já há mais tempo, essa queixa. Ah, eu gostaria de parar. Não, vivem muito bem, entenderam que precisam, entenderam que são beneficiados, e a gente vê o benefício, né, no próprio consultório, né, em relação a isso. Estão mais equilibrados, estão bem, parece que a coisa flui melhor. Com certeza, com certeza. E nessa quarentena, o que você tem notado aí nos seus pacientes em relação ao estado geral deles, Carol? Eu tenho notado a questão da espiritualidade. Eu acho que isso aconteceu com muitos de nós, né? Inclusive com os meus pacientes. Eu acho que a espiritualidade, do mesmo jeito que a pandemia trouxe medo, trouxe ansiedade, desestruturou, né, a nossa vida no início emocionalmente, a gente precisou se reestruturar, né? Eu tenho notado a questão da espiritualidade mais forte, né? Mais ali realmente como um pilar no tratamento para muitos pacientes. Então, hoje, antes de começar a nossa live, eu estava pensando nisso, né? Como essa questão da esperança, eu acho que no começo a gente teve muito medo, agora a gente tem muita esperança por dias melhores, né? Esperança, e os pacientes também em relação ao tratamento. Então, espiritualidade mais forte neste momento, mais densa, né? Eu acho que é uma coisa que eu notei, tenho notado. E você? E tem tido alguma orientação mais específica para esses pacientes que têm que ficar indo fazer a químio, a rádio? Quais têm sido essas orientações, assim? Sim, então, na verdade, várias. Nós tivemos que nos reestruturar, né? Porque acaba que muitos dos nossos tratamentos causam uma baixa imunidade. Obviamente, tanto nós profissionais quanto os pacientes tiveram muito receio de seguir com o tratamento nessa fase. Então, nós fizemos alguns ajustes de protocolos mesmo. Então, para determinados pacientes, protocolos com mais cuidado para não baixar tanto a imunidade, usando medicações para aumentar a imunidade, tomando todas as precauções com distanciamento na própria clínica. Então, são essas orientações. Eu já tive alguns pacientes que tiveram Covid e, graças a Deus, ficaram bem, né? Foram bem. Muitos nem precisaram internar. Então, a Covid é uma doença diferente mesmo, uma doença também inflamatória, mas os pacientes oncológicos, os meus, né, na clínica que eu trabalho, graças a Deus, nós não perdemos nenhum paciente de Covid, tá? Todo mundo caminhando bem, né? Nós cuidamos com todos os cuidados, estão indo bem. Que bom. Carol, nosso tempo está acabando, faltam 30 segundos. Muito obrigada por você ter aceitado. Vamos marcar outras lives. Obrigada pelo convite, Mônica. Adorei. Ótimo. Obrigada, pessoal, aí pela participação. A gente não conseguiu ler tudo, que a gente estava tão envolvida aqui, né, Carol? Mas a gente está à disposição para responder o que vocês precisarem. Depois, a gente tem que fazer uma live da pizza da vida. Vamos fazer. Eu quero saber sobre isso. Vou fazer uma aulinha aqui para vocês. Live da pizza. Um beijo, pessoal. Boa noite.